Vamos de novo, nosso sinal caiu. Vamos tentar mais uma vez. Esse papo tá tão bom. Vamos lá, vamos de novo. E agora? Voltamos. Até voltamos, e agora eu te escuto. Que maravilha. Que maravilha. Então, tu estava contando da história, de outra experiência. Reforça, porque de repente o pessoal também ficou um pouco baixo. Legal. Então, eu tive esse... trazendo rapidinho o que eu trouxe aqui, eu tive essa experiência em superintendência. A área de gestão de pessoas era bem sucinta, era uma área que ficava dentro da superintendência e da central, não existiam essas estruturas que tem hoje, né, que a gente tem pelo menos 2 profissionais nas sedes das cooperativas, né? Hoje a gente vive um paraíso, vamos dizer assim, para a gestão de pessoas, né? Porque antes a gente tinha que... a gente corria, a gente assoprava, a gente apagava fogo e tentava dar o nosso melhor, né? Mas era um pouquinho mais difícil, porque era um pouco mais distante, enfim. Não era impossível, a gente fazia. E a gente cresceu com isso, amadureceu, aprendeu muito com isso. Era assim, porque a luta ensina muito, né? Essa luta da gestão de pessoas, ela ensina muito. A área de recursos humanos tem isso, né? E como eu estava dizendo, eu entrei como... Cada conquista é uma coisa marcante, né? Exatamente. Então, como eu disse, eu entrei como estágio, né? Fiz meu estágio lá em 2007, sempre trabalhei na área de gestão de pessoas, no Sicredi. Então, sou filha do Sicredi, do cooperativismo e da gestão de pessoas, né? Sicrediana. Exatamente. Então, entrei lá em 2007, fui estagiária, auxiliar, assistente, assessora, até chegar na gerência. Fiz todos os fluxos de todas as cadeias. Pulei um cargo. E daí eu vou contar um pouquinho. Quando eu estava na central, eu assumi, eu entrei na central e logo depois a minha gestora acabou saindo, né? E daí eu fiquei de janeiro até julho, mais ou menos, assim, respondendo pela área, mas a gente buscando uma pessoa até então, né? Porque eu estava no Sicredi em 2007, isso foi foi início de 2010. Então, eu não estava nem esperando que eu fosse a pessoa que coordenaria a central BRC, né? E na época, o meu superintendente, depois de 7 meses, encabecei a implantação de remuneração de toda a central aqui, da mudança do formato de remuneração do Sicredi, né? Foi uma grande mudança para o modelo que a gente tem hoje, um modelo que trabalha mais gestão de desempenho, né? Que trabalha mais a entrega, né, individual e coletiva também, enfim. Foi feita toda essa implantação e daí o meu chefe me chamou na época, o Leonel. Inclusive, Leonel. Querido, né? Me chamou e me deu uma carta. E na carta, ele estava me promovendo a gerente. A primeira coisa que eu falei para ele era: gerente? Porque o próximo passo seria coordenadora. E para mim, eu estava super satisfeita. E ele disse assim: se eu fosse você, eu jamais ia querer alguém num lugar que você está trabalhando para crescer. E daí eu falei assim: se você aposta em mim, se você acredita em mim, eu vou acreditar em mim e vou, né? E daí permaneci na central até 2013. Em 2013 eu tive uma mudança pessoal grande. Foi quando eu engravidei da Duda. Enfim, tudo. A central mudou para Goiânia, a sua sede. Então a sede não existia mais aqui em Campo Grande. E nessa reviravolta eu não tinha como acompanhar a central. Pensei, e agora? Porque eu quero trabalhar aqui. Pensei, vou me reposicionar para trabalhar em uma agência, né? Vou ver o que eu vou fazer aqui nesse momento. E olha só como as coisas caminham certinho, né? Eu falo que a gente se desespera porque a gente é muito imediatista. A gente olha lá na frente, a gente sofre por aquilo que a gente acha que não vai ter e a gente não consegue enxergar. E tem muita coisa entre o céu e a terra que a gente desconhece. Muito, muito. E essa história não foi diferente. Então, assim, quando eu entrei de licença maternidade, eu já entreguei, conversei com uma amiga na época que tinha trabalhado na central. Falei: Karine, você tem disponibilidade de ir para Goiânia? Porque eu queria sair com alguém direcionado, eu não queria abandonar o barco. Sim, tu queria deixar alguém encaminhado ali. Exatamente, porque eu sabia que eu não ia ter essa possibilidade. Eu tinha conversado com o meu gestor na época também, com o meu presidente, enfim. E ela falou assim, e a gente estava num momento
ela não estava grávida, mas ela estava no momento pessoal também muito parecido com o meu, mais turbulento. Falei, Karine, você tem essa disponibilidade? Eu tenho. Eu tenho familiar, eu tenho rede de apoio, eu tenho... Ok, eu saí assim, ó, O leve. Thiago tá mandando recado aqui para ti, só para te saber, tá? Ah. Tá te chamando de mamãe aqui. Ah, é a Duda. Ah, é a Duda, tá certo. Que coisa boa. Aí ela falou, ok, tenho. E daí eu saí de licença maternidade em paz, mas pensando, o que eu vou fazer? Antes de eu voltar de licença, olha só, mas como eu falo que as coisas são certas, começou a se estruturar o modelo de governança, né? Então começou-se a trabalhar, separar o executivo do estratégico, né? Conselho de administração e criação de diretorias. Então, esses diretores teriam abaixo dele uma equipe técnica. Sim, descentralizou o processo. Exatamente. Abriu a vaga de assessor de gestão de pessoas. Eu era na horinha certa. Central, e a vaga era de assessor. Amém. Amém. Porque era isso que eu queria. Continuar na minha área, né? Fazendo o que eu gosto. E isso, para mim, foi uma virada de chave, assim, que eu falo, olha, tudo que eu aprendi aqui nessa cooperativa, tudo que eu aprendi de ponta, de estar perto da agência, de estar perto dos líderes, assim, é uma experiência totalmente diferente do que eu tinha vivido. Porque a gente atendia muitos gestores, muitos conselheiros, muitos superintendentes, né? Sim, é uma realidade bem distinta, né? A central atendendo a singulares e o trabalho feito na singular, ele é totalmente... Ele tem uma proximidade diferente com as pessoas também, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Então, assim, vim para cá, deu certo, comecei aqui a pertinho de Sidrolândia. Voltei para Maracaju, a minha cidade. Me lembrei muito da minha professora que eu contei antes, que ela falou que eu poderia voltar para minha cidade se eu quisesse ter essa oportunidade. Olha só, né? As coisas, né, já estavam escritas muito lá atrás, se a gente colocar na ponta do lápis toda a nossa história. É verdade. Né? Todas essas informações que a gente viveu. Então, passar por esse momento, por mais que no momento, naquela hora foi doloroso, nossa, hoje eu agradeço de joelho por tudo que eu fiz. Aquele errado que deu certo. Exatamente. Quando a gente acha totalmente errado, mas o negócio está escrito certíssimo. Não é nem linhas tortas. E já vão 8 anos, né? 8 anos só aqui. Já são 15 anos de Sicredi. 15 anos 15 de Sicredi. Já tem 8 anos aqui na Pantanal. Na Pantanal. E como é que foi aí na chegada da Pantanal, assim, desde o princípio, né, a tua adaptação, até o que se tem hoje em termos de desenvolvimento da tua área de gestão de pessoas, a evolução em si da área? O que tu pode dizer para nós, assim, sobre isso? Logo que eu cheguei aqui, o nosso presidente atual assumiu. Então, eu comecei aqui início de janeiro, lá em julho foi homologado, né, a eleição. Né? Então, eles assumiram. O Emerson já tinha um contato da Central, que é o nosso presidente atual, né? E ele até me confiava algumas atribuições, assim, quero acreditar que seja por confiar em mim, né? Confiar no trabalho que eu executava, no que ele podia enxergar de valor em mim enquanto profissional. Então, a minha relação e até porque tu também vem referendada de uma central, então o pessoal de repente tinha um olhar assim sobre né, de onde tu já estava vindo, e isso aí ele gera uma chancela, né? Olha, é da central, então isso aí devia ter bastante presente assim no primeiro momento da tua chegada. Já conhecia, né, Márcio? Eu acho que isso facilitou muito, né? Já saber quem eu sou, como eu trabalho, enfim, como eu desenvolvo o meu trabalho, como eu entrego o meu trabalho, enfim. Eu acho que isso ajudou bastante, diferente da gente entrar numa empresa nova, com gestores novos, né? Ali eu tive esse primeiro momento ali. Os gestores, alguns, né? A maioria deles na época também já me conheciam, então isso facilitou muito esse meu processo de integração. Num primeiro momento foi bem difícil. A gente estruturou, rodou as agências, muitas pessoas do quadro a gente teve que trocar naquele primeiro momento, que a gente começou a ter um olhar de como a gente ia construir a nossa cultura, a cultura
Sicredi Pantanal. Então, para que a Sim. gente possa construir uma cultura, a gente tem que ir atrás de pessoas que tenham esse fit cultural, né? Que tenham essa cara, Esse DNA. que se identifiquem com a nossa empresa, mas que a gente também olhe. Né? Eu até achei Claro. engraçado o meu diretor atual, Adalto, que você conhece muito bem. A gente entrevistou uma vez uma pessoa e era muito diferente da gente, muito diferente, assim, sabe? E na hora de terminar a entrevista, ele falou assim, ele não tem o nosso jeito. Ele não tem o jeito da Pantanal, né? Sim. Falei isso. Então, assim, isso é muito presente. De como as pessoas... E muito importante, né? E muito importante. Exatamente. A cultura organizacional cultura organizacional é fundamental. Encontrar pessoas que consigam se adequar, se ajustar e que já tenham, na essência, essa possibilidade de ajuste e adequação é um dos segredos para poder dar certo. Com certeza, com certeza. Né? Então, assim, a gente foi construindo essa relação com as agências, estruturando, né, como a gente olharia as pessoas que entrariam aqui na nossa empresa, como que a gente ia construir todo o processo interno de movimentações, né? Como a gente ia trabalhar para que a gente tivesse ou preparasse as pessoas, ou enfim. A gente começou, eu me senti muito começando do zero, porque a gente não tinha essas estruturas focadas. A gente foi com a criação da sede, né? Então... Mas isso é uma coisa certa, né, Suzy? De TED, ninguém morre na área de gestão de pessoas. Nunca. Jamais. Eu brinco com isso porque sempre tem demanda nova, sempre tem formas diferentes de trabalhar e é importante essas mexidas constantes para não criar limo, digamos, né, para se manter vivo, manter a chama acesa da gestão das pessoas, né? Exatamente. E uma coisa que eu já gostava e aprendi a amar foi desenvolver os programas de crescimento, de desenvolvimento. Isso, para mim, assim, eu faço questão de montar, de estruturar. Sim. E eu converso com as pessoas, e você sabe disso, porque você participa com a gente desde o primeiro Despertando, lá em 2017, que a gente fez a primeira... 17 e 18, eu estava olhando as fotos ainda hoje. Exatamente. Então, assim, a gente, de lá para cá, já foram 3 turmas, nós vamos iniciar a 4ª turma agora. Novidade aqui, lançando, a gente não fez o em primeira mão, que maravilha. Aqui, né, no Papo Cope. Nós vamos abrir mais uma turma agora em junho para inscrição, né? Então, o desenvolver disso, a necessidade, o enxergar o detalhe, isso é uma coisa que algo que eu faço questão de estar junto. E daí eu vou olhar, bom, nesse assunto aqui, o Márcio é especialista, eu vou falar com ele. Nesse assunto aqui, fulano é especialista, eu vou falar com ele, sabe? E aí tu vai combinando esse quebra-cabeça. Fui buscando isso para montar. E assim foi em todos os programas que foram desenvolvidos aqui dentro da Sicredi Pantanal. Sabe que assim, ó, quando tu diz que tu gosta de fazer essa parte dos programas, dessa elaboração, tem a ver quando o momento em que tu te identificou na tua formação acadêmica, que tu olhou e disse, clínica eu não quero, eu quero organizacional. E aí, então, ali tem uma característica que levou a esse gosto que tu tem, né, sobre a elaboração de programas. Mas sabe que não é só de programa de desenvolvimento que vive a gestão de pessoas, né, Suzy? E vive de muitos desafios. E pensando em desafios, eu sei que seria utopia a gente pensar assim, ó, quais são os principais desafios da gestão de pessoas. Mas tem alguns ali que são latentes, tem outros que estão, né, aparecendo hoje. Eu, particularmente, tenho conversado com muitas pessoas sobre um desafio na gestão de pessoas que diz respeito ao experiente conectado com o novo. Né? E conectar essas pessoas hoje tem sido um dos desafios presentes. Assim. E então, dentre esses desafios, quais que tu pode destacar, que tu identifica como são os mais latentes? Eu falo que o mais difícil, o mais gratificante do desafio da gestão de pessoas são as pessoas. Então, você ter uma gestão de pessoas focada, né, que centra as pessoas como foco principal, isso facilita muito o seu processo. O que é isso? É você olhar para as pessoas e apoiá-las em gerir suas carreiras, né? Para onde que eu quero ir? O que eu quero fazer? Qual que é o próximo passo? Né? Para onde Quem sou eu?
né? Às Quem vezes, sou eu? acaba olhando para fora, né? E às vezes não consegue enxergar aqui, peraí, vamos mostrar que a gente tem muita oportunidade, que a gente tem muito espaço. E uma coisa Sim, mais que eu acredito muito, assim, que carreira é nossa, é minha, é claro. sua, é do colaborador. Então, Uhum. se Tem que ter carreira é responsabilidade minha, sobre ela. Tu tem que exatamente. se responsabilizar sobre ela. Exatamente. É aí que está a chave que eu falo que a gente tem que virar. Que é exatamente assim. Eu recebo as ferramentas, os programas de desenvolvimento, todo o suporte, só que eu preciso saber aonde eu quero ir. Porque senão vai Sim. chegar um momento que a empresa vai dizer assim, eu preciso da Suzane lá no administrativo da agência tal. É isso que eu queria? Será que eu queria estar numa agência? Porque eu não falo nem de cargo, porque a gente olha, um dos desafios que a gente cuida muito, Márcio, é olhar quem são as nossas pessoas, como as nossas pessoas Certo. funcionam, né? Então a gente tem muito bem, a gente trabalha a questão, por exemplo, assim, se eu sou do administrativo hoje e tenho um desafio para o negócio, peraí, vamos colocar um olhar em cima disso, se realmente eu tenho esse perfil, se eu vou conseguir, né, desenvolver isso. Porque a gente fala assim, que a Sim. capacidade do ser humano é ilimitada. Ele pode aprender, ele tem informações para isso, ele pode buscar. Agora, E pode ir além, né? quando a gente fala de personalidade, é um pouquinho mais atrás. Porque daí eu Sim, posso olhar para uma área, por exemplo, se você me botar numa área de negócios, eu não sei se eu sobrevivo a uma área de negócios da agência, porque eu não claro. tenho, eu não Uhum. consigo me ver, eu não consigo ver o meu perfil para isso. E daí, se eu tiver que todo dia desenvolver essa energia para entregar algo que eu não me identifico tanto, em um determinado momento eu vou desaparecer, eu vou sumir, Mas meu eu vou te brilho contar vai um sumir. segredo, Suzy. Eu vou te contar um segredo. A área de comunicação tu já tem espaço, sabia? Tu estava meio desconfiada disso, inclusive. Nessa área de comunicação tu já está tranquilo, pode ficar Bom, tranquilo. Já está habilitadíssima. não, eu estava Que coisa conversando boa. com a Ana, entrou agora na cooperativa, né? E ela falou: Meu Deus, não para. Eu falei: Sim, porque a melhor coisa é a gente ter esses desafios, assim, isso nos movimenta, nos faz ser criativo, faz a gente Faz correr pensar. o sangue na veia. Faz correr o sangue na Exatamente, veia para a gente ir ao encontro do desafio. exatamente. Eu não sei se você soube que ano passado eu fiquei um pouquinho responsável ali no final do ano, né? A gente estava com a comunicação com a nossa Thaís de licença maternidade, então eu fiquei um tempinho ali Sim. na área de comunicação junto. Ah, pegou o Não gosto? recomendo, apesar de que, assim, acho fantástico, mas, assim, hoje eu sou responsável, né, mais por duas áreas. Eu tenho gestão de Sim, pessoas e tenho desenvolvimento do cooperativismo, né, que é uma também focada em pessoas, né? E certo. daí, Uhum. três áreas, assim, ficou bem, bem pesado. A gente Ah, deu o imagino. melhor? Deu. A gente deu sangue? Deu. Mas que bom que temos pessoas para suprir essas posições hoje. Ah, que E, era o que tu né? estava dizendo, que tu não te vê em negócios, né? Tu te vê dentro de onde tu tá atuando hoje. Isso é excelente. Exatamente. E assim, mas uma coisa que eu vejo muito, o cargo é uma consequência. Eu não preciso Sim. ter um cargo de diretor hoje, né? Vamos lá, colocando assim, um Uhum. cargo de diretor para eu entender o que eu preciso fazer aqui dentro. Claro. Me dá autonomia que eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor. É a minha O entrega. cargo se torna uma nomenclatura somente ali, né? Exatamente. A gente vai ficar feliz? Vai. Eu fiquei muito feliz quando eu fui promovida a gerente de gestão de pessoas. Óbvio que a gente vai. A gente Claro tem que sim. reconhecido a nossa remuneração, mas isso é muito consequência. Muito Mas consequência. essa consciência que tu diz de saber o que é necessário ser entregue, independente do que tu tem lá como uma nomenclatura de cargo, é fundamental. E seja qual for a atividade que tu faz, a consciência sobre ela, sobre o quanto ela impacta no todo, isso é essencial. A gente As tem uma pessoas precisam, competência. A gente tem uma é preciso se competência. sensibilizar sobre isso, né? Exatamente. Desculpa, pode falar. E a gente tem uma competência que chama visão de dono, que é Sim. exatamente isso, assim. Então, se eu vou passar, olha o chão, tem uma água caída lá no chão, eu sei que alguém pode escorregar, isso pode gerar um risco para a cooperativa, alguém pode se machucar, o que eu vou fazer, Márcio? Eu vou lá e vou secar aquele Uhum. chão. Eu não vou Ah, olhar claro. e passar reto. Então, Eu, é eu vou te isso. contar um segredo que tem relação com isso.
tinha uma época que eu fiz alguns trabalhos que eram de seleção, recrutamento de seleção. Então eu fazia o recrutamento, eu tinha uma mesinha, né, e tal, e recebia as pessoas para parte da entrevista. E quase que no meio do caminho, quase, eu deixava um papelzinho de bala no chão. Ah, aí. É isso. Só para ver quem pegava e quem não pegava. Ali já tinha uma anotação. Exatamente. Então, é isso. A gente não vai passar por cima, porque igual eu falei, a competência de intraempreender é você olhar aquilo ali como seu. E se você olha Sim. aquilo ali como seu, você enxerga o que você tem que fazer, como você tem que fazer, quando você tem que fazer. Você tem uma responsabilização em cima disso que não precisa ninguém te dizer. Você vai dizer para você mesmo que é uma responsabilidade isso, né? Uhum. Então, eu falei para você lá no início que um dos meus valores era a responsabilidade. Então, se comprometer e cumprir, se você colocar na minha mão, Márcia, eu vou entregar o melhor que eu posso. O melhor que eu posso. Né? Entrega, né? É entrega. Exatamente. Então, assim, eu vou entregar o melhor que eu tenho para oferecer. Né? Porque eu falo que a gente aprende a não trabalhar diferente disso, né? Porque exatamente... Porque vai se tornando parte de nós, assim, o nosso método de entendimento sobre como funciona a organização e aquilo que a gente acredita, principalmente aquilo que a gente acredita, e aí quando a gente passa de fato a acreditar, transforma isso em propósito, consegue compreender os valores que envolve isso, né? E principalmente os impactos, as consequências disso tudo para a vida pessoal, para a vida profissional, para uma autossatisfação sobre aquilo que a gente faz. Ontem eu ganhei um presente, adorei um presente de uma cooperativa lá no Espírito Santo. Veio um doce de leite maravilhoso. Hoje eu dei 2 colheradinhas, fiquei com, nossa, um café maravilhoso. O pessoal de uma cooperativa chamada Copeave. E eles também têm uma outra cooperativa que se agregou chamada Veneza Alimentos. Mas os presentes foram ótimos, mas a carta que eu recebi foi muito maior, foi muito melhor, porque é aquilo que dá sentido, que a gente vê que está trilhando um caminho que, evidentemente, a gente vai errar, faz parte do processo, mas ele é aprendizagem. Mas quando a gente recebe esse retorno, consegue, aquilo arrepia, aquilo dá sentimento, aquilo nos impulsiona, nos mantém vivos. E eu, particularmente, um dos meus propósitos hoje, o entendimento dele é empurrar balanços. Sabe? Tu empurrou o balanço da Duda. A Duda já anda sozinha, né? Mas tu empurrou. Até um dia que tu disse pra Duda assim, ó, Duda, agora tu faz assim, ó, pra frente, pra trás, pra que ela ande. E a área de gestão de pessoas tem muito isso, né? A gente empurra o balanço lá para ver as pessoas acontecerem, né? Para elas conseguirem se movimentar por si só, pela consciência, pelo senso de responsabilidade, pelo senso de dono. E quando isso começa a se traduzir numa cultura, né, bem estruturada da Sicredi Pantanal MS, né, quando tu começa a ver resultados, a evolução, né, do time em si como um todo, isso aí é um dos melhores presentes, um dos maiores reconhecimentos que a gente pode obter. Né? Com toda certeza, com toda certeza. Falar das pessoas da nossa Pantanal é um negócio assim que para mim é maravilhoso, porque sem exceção, Márcia, assim, eu olho para as pessoas que a gente tem hoje, eu vejo nelas compromisso, entrega, as nossas lideranças, né, a responsabilidade Sim. que elas têm, né, a gente está desenvolvendo agora aplicamos, né, nós implantamos, na verdade, em 2019 o Lidera Pantanal, e daí estamos constantemente trabalhando as nossas lideranças para olhar em pessoas. Né? Então, assim, a gente fala que às vezes se a gente não toma esse cuidado, que é o cuidado que a gente teve aqui, a gente olha muito números, metas, e daí a gente vai bancarizando. E daí a gente foge totalmente da nossa linha, da nossa essência, inclusive da essência do cooperativismo. Exatamente, a gente se afasta disso. Então, a gente começou a trabalhar o olhar dos gestores para isso, para essa humanização, para olhar para as pessoas. O que começou a acontecer? Eles começaram a criar práticas de endomarketing nas agências que não é algo que é estruturado da cooperativa. Olha a mudança, o olhar dos gestores para o humano, para a pessoa, para o desenvolver, né? Porque a liderança ela tem um grande desafio que não é trabalhar as emoções.
né? E Sim. é trabalhar as pessoas. E você lidar com pessoas é você lidar com diferentes emoções. Gerar inspiração e fazer com que as pessoas se mantenham inspiradas, né? Fazendo com que essa duração de tempo dessa inspiração seja o maior possível. Exatamente. Né? E ainda ter a capacidade de ainda gerar multiplicadores dessa inspiração também. Exatamente. Legal. Exatamente. Legal, olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. E aí tu falou um pouquinho ali que em 2017, 2018 foi a primeira turma do Despertando Talentos. Eu particularmente me sinto muito honrado e orgulhoso de fazer parte desse programa de desenvolvimento de vocês. Mas como é que é a origem? Como é que nasceu? Como é que foi esse embrião, assim? Exato. Márcia, eu acredito muito que a gente precisa desenvolver as pessoas para fazer com que elas sejam protagonistas do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Então, um pouquinho antes de entrar no Despertando, eu acredito muito que a educação corporativa ela tem que oferecer 3 pilares. Eu construo as coisas assim. Né? O primeiro delas, assim, quando eu entrei na Pantanal, eu desenhei uma pirâmide. Bem simples. Certo. Coloquei aqui a liderança, coloquei a alta liderança, média, enfim, colaboradores. Uhum. E trouxe para os meus gestores que a gente conseguiria fazer educação corporativa se a gente preparasse quem está em cima para receber o conhecimento de quem vai receber embaixo. O que é isso? Sim. Não adianta eu preparar o meu colaborador se o gestor dele não está preparado para receber, para gerir, para trabalhar com ele a informação que ele está recebendo. Então, o primeiro ponto ele tem que ser de cima para baixo. Eu preciso olhar para o meu presidente, eu tenho que olhar para o meu diretor, eu tenho que olhar para os meus gestores de área, eu tenho que olhar para as minhas lideranças e olhar para o meu colaborador. Porque senão essas estruturas em cima elas não vão estar preparadas e não vão estar validando. Tem que ser comum. Exatamente. Tem que ser comum a todos, chegar a todos, não tem dúvida. Tem que ser patrocinador. Eu preciso deles como patrocinador. Porque a hora que eu disser, olha, eu preciso de um programa assim, assim, assado para desenvolver, o que eles vão dizer? Manda bala. Porque eles avalizam. Exatamente. O segundo, não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro Pipeline de Liderança, do Rancharan. Já tive, sim. Na verdade, eu trouxe um pouco desse processo para dentro dos programas de desenvolvimento. Então, assim, para mim, você tem que olhar primeiro para si, para depois você querer desenvolver os outros. E a gente, vamos lá, de todas as formações, todo mundo que estiver aqui com a gente, pensa um pouquinho. De tudo que vocês fizeram o desenvolvimento para trás, o que vocês foram atrás? Mais de conhecimento técnico ou autoconhecimento? A gente vai sempre no outro. E daí a nossa dificuldade quando a gente se torna líder, quando a gente tem que olhar para as outras pessoas. Então, o Pipeline, ele mostra exatamente isso. Ele fala, primeiro gerencia você, depois você vai gerenciar os outros. Então... Na prática, tem uma questão bem interessante sobre isso, que as pessoas, às vezes, elas participam assim, de algum tipo de programa, às vezes até mesmo de desenvolvimento, e passam somente pelo programa e outras o programa passa por elas. Exatamente. Tem uma diferença muito grande nisso. A gente Quando entra... ela interage com tudo aquilo que ela vivenciou, com tudo aquilo que ela experimentou. Uma coisa que eu digo assim, ó, termina um curso, termina um módulo, aquela apostila da gaveta, a gaveta não vai aprender. Eu tenho que discutir com a apostila, eu tenho que botar uma data para olhar de novo aquilo, eu tenho que montar um plano de ação para uma coisa que eu identifiquei que há uma carência, ou seja, eu tenho que ser um autogestor daquele módulo, daquela ação de desenvolvimento, e aí a partir daí a gente consegue decolar. Exatamente. Você está dando subsídios para que a pessoa se conheça. Então, às vezes, ela tem reações, tem ações que ela mesma não entende. E daí, quando ela vai gerenciar outras pessoas, aquilo entra em conflito, porque se ela não entende no dela, piorou entendendo o outro. Então, esse segundo ponto, né? Todos os módulos têm autoconhecimento. E não é pouco, não. Se a gente olhar os 10 módulos do Despertando, 5 ou 6 são focados em autoconhecimento. Os teus módulos, inclusive, entram na parte de autoconhecimento, né? E o último é o legítimo interesse, que é o que você falou, que vai legitimar a pessoa que aprendeu e diferenciar da pessoa que passou, né? O curso passou por ela e ela passou pelo curso, igual você sabiamente disse. Por que legítimo interesse? Eu não faço nenhum tipo de programa que eu indique pessoas a fazerem. Elas vão dizer o momento que elas
vão se dedicar para aquilo. Então, despertando, inscrição, sabe? Quando a gente olha para o colaborador, inscrição. Ela compra a ideia, né? Por si. Não é uma ideia GA, o famoso GA. GA é linguagem da área de crédito, né? Eu vou olhar e vou entender que é o meu momento. Se é o meu momento, eu vou me inscrever e eu vou aproveitar. Tá? Então, o Despertando Talentos, ele foi construído, foi o primeiro programa que foi construído com toda essa estrutura completinha que eu acabei de dizer, que para mim, eu utilizo como o pilar dos meus programas de formação. Então, o Despertando, quando a gente trabalhou ele, a gente olhou muito para isso. Primeiro, vamos olhar para você, vamos olhar para como eu preciso me conhecer, como eu funciono, meu perfil, né, toda essa questão, para depois eu começar a olhar, bom, agora que eu olhei para mim, como eu posso olhar para fora, para minha carteira, né? Porque o Despertando Talentos, ele vem para tornar, não é só para tornar profissionais melhores, mas pessoas melhores. Esse é o objetivo dele. Então, ele está incluso todos os cargos. Só não está de liderança, porque daí é específico, ele já está ali, né, no nível de gerenciar os outros. Mas ele é todos os cargos juntos. Eu tenho caixa, eu tenho gerente de negócio, eu tenho assistente de negócio, eu tenho todos os cargos dentro do programa. Sim. E aquela clássica máxima que diz, né, as pessoas, elas levam com elas, para onde elas forem, elas levam com elas todo esse desenvolvimento. E assim, eu faço um destaque na qualidade que vocês aplicam ao programa em si, a seleção, né, a definição dos temas, dos módulos, isso aí é muito bem feito. Vocês têm um entendimento muito claro do que é preciso e, principalmente, eles são muito bem combinados também, né? Porque não é uma coisa que está díspare, é uma coisa que tem toda uma continuidade, ele tem consistência suficiente para realmente, ao término lá, tu ter pessoas que evoluíram como pessoas em si. E não só a si, mas aos outros, sabe? A gente teve relatos, por exemplo, de colaboradores que passaram pelo programa, que foram despertados, como eles usam. Quando eles entram, eles são os talentosos, depois eles foram despertados. Né? E eu lembro de um relato de um colaborador que ele disse assim, que ele saiu dos módulos do Despertando e ele entrou para dentro do salão da mulher dele, de mudar a estrutura, a forma, né, até de lugar. Então, assim, eu tenho percebido no relato das pessoas, aquilo que elas me trazem, assim, o quanto que isso impacta além. Porque não é, igual eu falei, não é só profissional. Se a gente agarra isso, a gente leva para a vida, a gente leva para casa, a gente leva para a nossa família, e assim a gente aprende a entender melhor todas as pessoas que são do nosso meio, da nossa relação. Eu me lembro de um depoimento, eu tenho quase certeza que o nome dele é Felipe, tá? E o Felipe, ele participou de uma ação feita através da OCB, num curso comigo de gestão do tempo e produtividade, e depois ele estava no programa de talentos, né, no programa Despertando Talentos. E eu fui fazer a abertura, que eu normalmente faço. Terminou essa abertura que eu fiz, o Felipe, ele pediu a palavra, e aí ele deu o depoimento sobre a experiência que ele teve naquela capacitação, assim. E aí eu até brinquei, disse assim, Felipe, agora tu me deixou no aperto, né? Porque eu vou ter que me virar aqui para entregar mais ainda do que eu imagino, né? Mas assim, ó, ali é justamente a tradução disso que tu disse, que ele levou para a vida dele. A forma como ele trouxe, como ele compartilhou, principalmente o sentimento e a percepção e o entendimento que ele teve sobre tudo que era tratado, não só no módulo comigo, mas sobre todos os outros modos que ele já tinha participado, demonstrar o quanto aquilo ali estava fazendo de fato diferença, não somente no universo profissional dele, mas para a vida dele, que aquilo ali era um ponto de virada, um marco muito impactante, assim, um outro nível, um novo patamar em relação à vida que ele tinha como entendimento até um determinado até um determinado momento, né? Muito, muito interessante, muito legal. Aí é legal isso. Como que é a formação entrou? A formação entrou nele? Como que é que você usou? Ou passa pela formação, ou o programa passa por ele, né? O programa passou por ele de fato. Exatamente. Olha só, conta para mim. Agora eu vou fazer agora um parênteses assim.
Eu quero matar a curiosidade, antes de fazer uma outra pergunta que eu quero saber. Como é que estão os preparativos da Showtech? Começa amanhã, dá um serviço aí para quem não sabe. A Showtech hoje ela tá bem direcionada na mão da comunicação, que é a Ana, né? Que excelente condução, junto com a área de negócios, né? Então, eles estão bem na corrida da montagem do stand. O stand está lindo. Depois eu vou te mandar umas fotos, né? Quem puder participar e estar lá com a gente, né? A gente teve essa novidade do balão. Então, hoje o nosso presidente, junto com o prefeito, já subiram eu fiquei com medo, me deu medo. Eu disse assim, mas vão colocar o presidente para andar, vão colocar o Emerson para andar no balão. Nossa, e mandaram o prefeito junto ainda, né? Foi parceiro, tá? E daí, amanhã vai ter o passeio, tava todo mundo, vamos lá, porque eu quero ir. Eu falei, eu não chego nem perto desse balão. Eu falei, eu não vou, eu tenho medo. Tenho medo. Então, assim, passinhos de bebê, né? Passinhos de bebê. Vamos começar com uma live, né? Exatamente. Então, assim, vamos colocar o Adalto. Eu sou a favor, eu acho que nós podemos abrir uma votação na nossa live para o Adalto andar no balão. Acho que ele vai. Será? E aí vai acontecer, então, a partir ele começa amanhã, é isso? Isso. É de 25, de amanhã até sexta-feira, 25 a 28, né? Uhum. A feira acontece durante o dia somente, né? Às vezes, por falar Showtech, as pessoas acham que é tipo uma exposição, uma coisa assim, de shows, etc. Não. Ele acontece durante o dia, né? Até às 18 horas, mais ou menos. E tem lá os expositores, enfim, nós estaremos lá com um stand lindo, maravilhoso, enorme, com salas para reuniões, com palestra, né? Vai ter até um carrinho lá de 3D, enfim, assim, além do muitas novidades. Balão, quem quiser aproveitar, é só amanhã. É só amanhã que a gente vai estar com o balão. Né? Então, procure lá o stand, procure pela Ana, que daí ela vai... Tenham coragem. Quem tiver coragem. Eu passo. Eu prefiro aceitar o fato de que eu não tenho coragem para esse tipo de coisa. Não, eu não tenho. Estou muito eu me conheço. com a minha falta de coragem nesse sentido. Suzy, me conta... Estão a todo vapor. A Ana tá assim, empenhada. Eu sei, eu imagino. Eu imagino, deve excelente. Toda a equipe deve estar bastante mobilizada aí. Até mesmo porque a Showtech é um dos maiores eventos do agro que tem no estado e Maracaju é uma referência no agronegócio no país inteiro. Esse dia eu estava vendo os dados sobre as cidades mais expressivas no agronegócio e Maracaju é a primeira do estado do Mato Grosso do Sul. É uma referência muito grande. O agro é muito forte aqui. O agro é forte demais. É dia, noite, um dia sim, outro também, como diz. Né? Um dia sim, outro também. Olha só. Depois de tudo isso, assim, que a gente somou aqui, né? Porque eu não vou dizer que a gente trocou esse papo, a gente somou isso aqui, né? O que tu pode dizer assim sobre a Sicredi Pantanal do amanhã, pensando assim nos propósitos, para onde vai caminhar essa cooperativa maravilhosa, que tem toda uma história belíssima já, com toda essa característica, esse DNA das pessoas, essa cultura. Qual é o teu olhar diante disso? Como é que tu vê a Sicredi do amanhã? Como é que tu pensa assim na Sicredi Pantanal para amanhã? Mas quando fala de propósito, o propósito, né, ele carrega um fardo que não é dele, né? Porque tem pessoas que vivem a vida procurando propósito e não encontram. Então, eu gosto de dizer assim o porquê. O porquê você existe, o porquê você faz assim, e daí o porquê. E a Sicredi Pantanal, ela já nasceu com esse propósito puro, enraizado, desde da sua constituição, porque o cooperativismo ele é um propósito muito forte. Ele carrega princípios e valores, né? Ele se fortalece na união das pessoas, ele beneficia não só os envolvidos nisso, mas a comunidade como um todo, né? Ela entrega além, né? Ela não é uma instituição financeira, ela é uma instituição financeira cooperativa. Ela tem um diferencial de entrega nesse sentido. A nossa Pantanal, ela trabalha com 3 pilares, vamos falar 3 porque eu posso juntar os últimos 2, 3 pilares muito bem estruturados, e isso está muito bem enraizado, assim, e foi algo que o nosso presidente
trouxe. Ele fala assim que a gente precisa olhar a nossa eficiência, né? Sim. Não é só fazer mais com menos. Isso demonstra a nossa competência em gerir, né, o nosso negócio, né? O patrimônio, né? O patrimônio ele representa ali a nossa herança. Não é só o nosso tamanho, mas é ter tamanho para você fazer, você ser grande, para você servir melhor as pessoas que estão ali, que acreditaram, que confiaram. E o terceiro, ele é pessoas. Ele é pessoas, e daí entra satisfação do nosso colaborador, do nosso quadro de colaborador, a satisfação dos nossos associados, tá? Então, isso é inegociável. São valores que não se abrem, né? São os norteadores. E são os norteadores de vocês para o amanhã. Exatamente. Então, assim, a Sicredi Pantanal vai ser Sicredi Pantanal estruturando, carregando esses pilares. Porque, assim, Márcio, nós somos uma cooperativa que nós temos poucas agências. Você já visitou muitas cooperativas gigantescas, aí tem várias agências. Só que o nosso resultado é algo que foge disso. Sim, então, nós sim. temos 9 agências e a gente deu ano passado 50 milhões de resultado. Os nossos indicadores são muito bonitos e a nossa evolução nos últimos qualitativamente é fantástico os resultados de vocês. Qualitativamente é expressivo demais. Exatamente. A eficiência mesmo, que é uma das frentes ali, ela está sempre em primeiro e segundo, fechando o ano do sistema Sicredi, né? Então, eu gosto de trazer o pilar pessoas quando eu falo dos números, porque assim, não adianta eu entregar tudo que eu posso, ter números maravilhosos, se eu estou batendo nas minhas pessoas. Se o meu colaborador não está satisfeito, se o meu associado não está satisfeito. Então, esses indicadores, eles precisam estar atrelados com os indicadores de negócio, né? Perfeito. Precisam estar andando, porque eu só posso ter eu tenho um resultado de 50 milhões, mas eu tenho 91% de satisfação do meu colaborador. Eu tenho 79% a 80%, que o NPS oscila ali um pouco, que é mensal, 79% a 80% de satisfação do meu associado, né? Então, isso também tem esse lado do colaborador. No amanhã, né? E tem esse lado do colaborador que eu percebo na Sicredi Pantanal, assim, o quanto ele carrega o sobrenome Sicredi Pantanal. Sabe? É a Suzy da Sicredi Pantanal. Então, eu não sei se é Limberger, se é Beltrami, eu não sei. Mas essa característica. E não basta, Márcio, ser Sicredi, tem que ser Sicredi Pantanal. Eu tenho várias vezes colaboradores que saíram por opção, ou enfim, né, que acabaram não dando certo. E eles voltam para dizer assim, olha, vocês não sabem, vocês talvez não tenham tanta noção da empresa que vocês estão. Eu falei, ficam viúvos da Pantanal. O que vocês têm aí, geralmente, eu não consigo ver aqui. Então, eu já tive relatos disso e isso me deixa imensamente orgulhosa. Porque é essa Pantanal que a gente quer para amanhã. Eu vi aqui, inclusive, nos comentários, algumas pessoas que trabalharam contigo em projeto que já não estão mais aqui dizendo que adoraram fazer parte dos teus projetos. Depois tu dá uma conferida nessas mensagens que vão estar lá no nosso vídeo. Suzy, olha só, o papo é bom, mas o tempo vai passando. Então, assim, ó, o que eu quero te dizer e eu quero reforçar é o seguinte. Quanto tu é uma pessoa inteligente, o quanto eu te tenho em alta consideração no aspecto profissional. Perdão. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, sim. Tô te ouvindo. Ele deu uma travada. Então, vou repetir, vou reforçar, tá? Por favor. Então, assim, ó, nesse Papo Coop fica claríssimo para mim o quanto tu é uma pessoa inteligente, o quanto estou certo em te ter no mais alto grau de pessoa profissional, no teu profissionalismo. Eu me sinto honrado em poder participar dos teus projetos, realmente. Eu também entendo que tu é uma referência altamente positiva e eu quero que tu saiba que eu torço muito por ti. Espero que tu realize cada vez mais e espero que tu tenha, assim, dentro da tua equipe, que eu sei que tem pessoas maravilhosas. Tem a Larissa, tem a Su. Quem mais está contigo? Tem mais gente contigo? Diretamente ali na minha gestão, a Suelen e a Lari, que são meu braço. Então, eu sei, é um time redondinho ali, ajustadinho, que eu sei que faz as coisas funcionarem, acontecerem. Então, assim, ó,
eu fico muito feliz de tu teres topado, principalmente por todo esse nível de qualidade que tu tens e de conteúdo que tu trouxe para esse Papo Cop. Isso para mim faz com que eu entenda que abrilhantou esse projeto, porque eu disse assim, pô, tem pessoas que eu preciso conversar, eu não posso deixar. E a Suzy estava ali, eu dizia assim, eu tenho que falar com a Suzy, eu tenho que falar. Aí quando chegou a mensagem, tu até estava cheia de coisas sempre para fazer, porque de tédio não morre. E aí então, quando tu diz assim, passou aquela mensagem, depois tu me respondeu, eu disse, pô, eu vibrei muito. Pode ter certeza disso, fiquei muito feliz de tu ter topado. Você é tão querido, né, Márcio? Pelo amor de Deus. A gente se então assim, ó, elevadíssima. Tenha certeza de que eu torço muito por ti, torço muito pela Sicredi Pantanal, torço muito pelas pessoas, pelos colaboradores da Sicredi Pantanal, porque fazem parte também da minha caminhada no cooperativismo. Eu já rodei bastante, tá? Ainda vou rodar muito ainda, mas eu tem alguns lugares que a gente carrega no coração de um jeito diferente, assim. E a Sicredi Pantanal é um desses lugares que eu carrego de um jeito diferente. Eu quero te agradecer por teres topado, pela tua participação, e eu quero te deixar um espaço para te agradecer as pessoas que vieram aqui, que deram um oi, que mandaram uma mensagem, que acenaram, que vão assistir depois lá no YouTube ou até mesmo dentro do Instagram. O que tu pode trazer como uma mensagem de fechamento? Eu até te disse, né, Márcio, que eu não sou pessoa do palco, apesar de eu protagonizar muito na minha vida, mas eu sempre sou a pessoa do bastidor, né, da estrutura. E apesar de eu ter ficado, né, um pouco ansiosa com esse momento, assim, eu me senti muito à vontade de estar aqui, né, muito à vontade de bater esse papo aqui contigo, né, de poder trazer um pouquinho, né, disso que a gente tem lutado dia a dia para construir, para entregar, né, e agradecer também as pessoas que estiveram aqui conosco. Depois eu vou ler todas as mensagens. Eu até fico tentando ler ali, mas eu vou... né? Esse negócio de fazer duas coisas ao mesmo tempo não é comigo. Eu perco totalmente o raciocínio. Foco. Mas uma coisa que eu tenho aprendido muito, muito nessa minha vida, e daí acho que essa é a minha mensagem final, assim, que é o meu aprendizado que eu tenho carregado. Que a gente tem que crescer e a gente tem que contribuir. A gente não pode só querer crescer, porque senão a gente esquece dos outros. E a gente não pode só querer contribuir, senão a gente esquece da gente. Então, a gente precisa ter um equilíbrio nessas duas frentes ali. E a gente tem que continuar evoluindo, crescendo, né? Eu li até esses dias um negócio de plenitude ali, que ele fala um pouquinho, que ele traz um pouquinho disso que é do Paulo Vieira, né? Ele chama Matriz de Plenitude. E ele faz algumas perguntas e vai direcionando para você entender se você está nisso. Então, resumindo, a plenitude é exatamente quando você tem um equilíbrio entre você crescer e contribuir. Então, é isso, né? Quando a gente quer... a gente tem que querer o nosso bem, tem que olhar para a gente não pode esquecer do nosso desenvolvimento, do autoconhecimento, mas a gente também não pode esquecer do outro, né? Isso tem que caminhar junto e em equilíbrio. Então é isso, eu agradeço demais esse convite. Eu é que agradeço. Me sinto extremamente lisonjeada de poder estar aqui com você. Muito obrigada, né, por esse espaço, né, por ter aberto um momento aí da gente conversar. Te admiro demais como profissional. Estaremos novamente ali Obrigado, muito obrigado. Em breve ali, né, já estamos estruturando isso para ser realizado. Então, assim, ó, gratidão. Valeu demais. Então eu quero agradecer, reforçando a todos que participaram. No próximo Papo Cop eu vou receber a Carol Mussolini, que é a blogueirinha do cooperativismo. Tá? E legal, né? Conhece a Carol? Não, ainda não, mas já vou seguir. Então, ela é a blogueira do cooperativismo. Então, esse próximo Papo Cop vai ser justamente sobre marketing digital. E eu espero que vocês curtam, que vocês participem. Meu muito obrigado. Uma ótima semana e até a próxima. Até o próximo Papo Cop. Valeu!